Vamos pintar uma marinha com tinta aguada. Essa técnica é bem parecida com a aguada em aquarela e também apresenta transparências. A única diferença é que essas tintas são indeléveis, ou seja, uma vez aplicadas sobre o papel, não podem ser apagadas. Muito bem. Que enquadramento você escolheria para estes barcos que vamos pintar? Eu colocaria os barcos em primeiro plano, deixando um pouco de céu por cima. Mas eu pintaria só esses dois barcos. Bem escolhido. Comece a traçar as linhas da estrutura com lápis azul ou preto. Leve em conta a perspectiva e o volume dos barcos, sem esquecer o seu reflexo na água, que é muito importante. Quando o desenho estiver acabado, você poderá passar as cores. Que tintas você usaria? E se eu uso verde esmeralda? O preto e o amarelo? Muito bem. Com a combinação dessas cores, você vai poder obter todos os tons que quiser. E você também poderá aumentar a gama de cores da sua paleta, diluindo com mais ou menos água as tintas e suas misturas. Misture, por exemplo, um pouco de sépia e um pouco de azul para pintar o interior do barco. Com este pincel redondo número 12. Acrescente sépia. E veja como fica. Cuidado para não derramá-la. Bem, agora você vai preparar uma cor mais escura para pintar a água, misturando a tinta que você já tinha usado com um pouco de amarelo. Muito bem. O seu traço deve ser mais preciso. Você tem que desenhar melhor a forma que quiser dar à mancha de cor, porque com essas tintas é impossível corrigir. Para os planos mais afastados, empregamos a mesma cor, só que mais diluída. Põe um pouco de azul para iluminar a zona da água onde não reflete a sombra do barco. É hora de determinar a cor que vai compor a madeira do barco.
você terá que usar este pincel. O amarelo ficou muito escuro. Está muito sujo. Põe um pouco mais da cor inicial. Acrescente água, mas só um pouco. Assim, essa é a cor correta. Com um só traço. Bom, agora a sombra do casco. Com um tom azulado bem diluído. Aplique os últimos toques com aquarela e deixe secar. Vocês vão ver que a tinta, ao secar, já não é solúvel em água. De modo que é possível pintar sobre ela sem que as cores se misturem. Vamos praticar a técnica da aquarela de duas formas distintas, seca e úmida. Para começar, vamos pintar esta natureza morta. A aquarela seca é a mais utilizada e a mais clássica. Consiste em trabalhar as cores por transparências, sem umedecer o papel sobre o qual se pinta. Trata-se de pintar aproveitando a consistência do papel para criar brancos ou para aplicar aí a cor desejada. A aquarela úmida consiste em molhar previamente toda a folha de papel fixada em uma mesa de desenho, usando fita adesiva. Nesta técnica é muito importante que o grau de umidade do papel se mantenha igual durante todo o trabalho. Devemos também procurar que o papel não esteja nem muito úmido nem muito seco. Essa técnica é a mais adequada quando se quer conseguir partes um pouco esfumadas, com manchas de cores imprecisas, contornos pouco definidos, porém muito expressivos. Passemos à composição que vamos pintar. Como vocês podem ver, está composta com cores quentes. Tenho que usar todas as cores quentes? Não, não todas. Só algumas. Do contrário, estragaria a composição. Não começaremos a pintar diretamente com aquarela. Iniciaremos com lápis 2B alguns traços do esboço. Este desenho rápido deve somente marcar a forma dos objetos e situá-los um em relação ao outro. Não se preocupem com as sombras. Aqui as uvas. Situe a última uva do cacho aqui e desenhe também a que está mais perto do pêssego. Agora indique somente mais algumas uvas.
como as que vão servir de guia para pintar o cacho. Esse aqui, isso mesmo. Coloque a borda do copo na altura correta e una o pé à borda. Agora, indique o plano da mesa, o que permitirá situar o cântaro corretamente. Pinte aqui o amarelo com o pincel número 12, com uma quantidade que seja suficiente. Põe um pouco mais. Ao amarelo cádmio claro, você terá que acrescentar um pouco de vermelho. Bem, comece a colorir cada objeto, manchando com uma cor que seja o mais uniforme possível. Faça como se esmagasse a tinta com o pincel. Um pouco mais. Você terá que manchar com uma cor. Depois você retificará o excesso. Como aqui você ainda aplicará o siena, a base amarela não é problema. O que eu posso fazer com esses excessos? São fáceis de dissimular diluindo-os com um pincel grande e um pouco de água. E depois secando toda a área com papel absorvente, como por exemplo um lenço de papel. Isso, muito bem. O seu gesto deve casar com a forma do objeto. Lembre-se de reservar os brancos onde serão indicados os reflexos da luz. Recolha o excesso de tinta antes que se derrame. Mais. Você tem que tentar pegar uma grande quantidade de tinta com a ponta do pincel. O movimento deverá acompanhar a tinta ao invés de puxá-la e empurrá-la como se usasse uma vassoura. Tem que deixar que se deposite sobre o papel, viu? Tente você. Pegue outra cor e redesenhe o cacho de uvas ou o pêssego. Agora já temos aplicado a todas as cores, mas ainda há umas superfícies planas que devemos intensificar. Assim, com pequenos toques para reproduzir a textura da nectarina. Com toques rápidos com a ponta do pincel, ou arrastando a tinta. Muito bem. Só falta repassar a forma de algumas frutas. Algumas podem permanecer como estão, para que se misturem com o conjunto. Também podemos aplicar pequenas velaturas sobre os brancos, para que se harmonizem com o resto do quadro. Repasse a base do pêssego e algumas frutas, mas sem desenhá-las demais. Pronto.
Este lugar é exatamente o que necessitamos para pintar uma aquarela trabalhando com a luz impressionista. Este enquadramento é perfeito para o que queremos fazer. As palmeiras em primeiro plano e as folhas criando uma espécie de contraluz que ressalta a luminosidade do conjunto. Também faz o fundo parecer mais afastado, acentuando a profundidade do quadro. Devo fazer um esboço a lápis antes de começar? Não, porque na aquarela o mais importante é a espontaneidade e a liberdade do traço. Com um pincel quase seco, aplicaremos as cores. Primeiro os troncos das árvores para estruturar o quadro. Você tem que deixar espaços em branco para criar mais luminosidade. Com essa técnica, podemos utilizar cores relativamente puras. A espontaneidade do traço é a principal característica da aquarela impressionista. Continue você. Conclua as árvores. Eu pintarei a fonte depois. Falta profundidade. Como podemos consegui-la? Trabalhando somente as sombras, que por contraste iluminarão o fundo do quadro. Cuidado, mantenha a forma da árvore. Como consigo mais luminosidade? Bom, jogando corretamente com as cores, aplicando as cores frias nas sombras e as cores quentes nas zonas de luz. Aqui, nessas transparências. Isso, já temos luz suficiente. Aplique tons azulados nos troncos e faça o mesmo na fonte. Assim, muito bem. Na fonte também. Carregue mais o colorido da fonte.
Observe como a transparência das cores dá uma sensação de luminosidade. Utilize um pincel número 6 para sugerir com poucos traços o movimento das folhas. Os traços devem ser finos. Rápidos e delicados. E a tinta deve estar bem diluída. Nesse tipo de pintura, vocês devem usar toda a sensibilidade. É o que valoriza a obra. Vamos realizar uma aquarela usando 3 cores. Com o carmim, usando o azul da Prússia e o amarelo cádmio-limão. Com a mistura destas cores, obteremos todas as outras desta natureza morta. Começaremos com um esboço para distribuir os volumes. Trace o perfil da mesa, respeitando sua perspectiva e inclinação. Assim, calcule as proporções com o lápis. Aqui temos a máscara líquida que se utiliza para proteger as áreas. Vamos aplicá-la onde estão os brilhos e os espaços brancos. Você deverá cobrir todas as zonas que queira conservar brancas. Mesmo que você ainda não saiba bem quais serão as áreas com brilhos ou brancos, cubra-as assim mesmo. É melhor reservar brancos em excesso. Pegue agora uma boa quantidade de azul. E de carmim. Aplique um pouco mais. Com este pincel, para não sujar a cor, acrescente um pouco de amarelo. Um pouco mais. E misture bem para obter a cor do fundo. Você teria que aplicar um pouco mais de amarelo para clarear. Isso. Pode aplicar um pouco mais. Pinte todo o fundo com essa cor, mais ou menos matizada, seguindo bem os contornos da natureza morta. Para dar a tonalidade final, recubra com esta cor todas as superfícies brancas, exceto as das frutas, trabalhando sem medo, já que os verdadeiros brancos estão protegidos pela máscara líquida. Depois pinte as frutas.
Aplique mais amarelo. Assim, mais denso. Agora o carmim. Mas cuidado para não derramar. Agora, intensifique o tom das frutas. Você deve trabalhar com toques rápidos, com um pincel plano. Se for preciso, faça os esfumados depois. Quando acabe de colorir as frutas, marque o volume, aqui. Com mais carmim no pincel, redesenhe a forma da fruta. Pinte agora a maçã vermelha com carmim. Isso, muito bem. Como você pode ver, a cor cobre melhor o papel que já está pintado com uma primeira capa de aquarela. A tinta está mais fluida e dá para desenhar com o pincel. Agora, intensifique as linhas da taça, mantendo a sua transparência. Graças à proteção da máscara, você pode pintar mais livremente. Para pintar a garrafa, use um pincel maior. Cubra toda a superfície sem medo, já que os brancos estão protegidos. Agora, apagando com uma borracha, recupere os brancos. Com tons sutis, indique as sombras projetadas pelos objetos sobre a toalha. Depois, atenuaremos as áreas brancas dos objetos com velaturas muito finas. Não cubra demais os brancos. Arraste a cor com o pincel. A velatura tem que ser muito leve. Harmonize o colorido. Veja que com um pouco de papel se pode absorver o excesso de tinta. Um pouco aqui. Veja, se você põe muita velatura, é possível tirá-la com papel absorvente. Pronto, a natureza morta já está terminada.